Boa noite a todos. Este é mais um evento realizado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil, nesta noite do dia 13 de dezembro de 2023, cujo tema se refere às pinturas que fizeram a história do Brasil. O Instituto dos Magistrados do Brasil está feliz por contar com a participação do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rogério de Oliveira Souza, e do pintor, professor e palestrante J.G. Fajardo, cujas obras estão distribuídas no Brasil e no exterior. Antes de passar a palavra ao desembargador Rogério, que conduzirá o evento, gostaria de apresentar algumas notas que fiz. Como disse Ferreira Goulart, entre aspas, a arte existe porque a vida não basta. Fecha aspas. Toda arte, especialmente as pinturas, elas transcendem, são um sopro de inspiração na vida do artista. Toda arte deve ser em favor da humanidade, pois elas ficam e nós passamos. Não deve ficar nas mãos de poucos para sempre, e sim exibidas. Muitas pinturas brasileiras contam a história do país e contribuem para moldar a identidade nacional. Lembro-me do quadro de Vitor Meirelles sobre a primeira missa no Brasil, como lembro-me do artista francês Debré, contratado como pintor oficial da corte portuguesa no Brasil, que retratou o país em seu nascedouro social e cultural. Também não posso me esquecer do Grito do Ipiranga, de Pedro Américo. E, seguindo no tempo, bem mais adiante, lembro-me de Tarsila do Amaral, Portinari, de Cavalcante, dentre tantos talentos brasileiros, com especial atenção à arte naif, como, por exemplo, Heitor dos Prazeres, Adelson do Prado e Miguel Moura, mostrando os nossos costumes e crenças populares. Enfim, a arte suaviza e traz leveza, nos faz refletir, nos inspira e faz com que, ao admirá-la, nós possamos admirar as pessoas, os lugares e a respectiva história. A pintura é uma forma do artista plástico se expressar e comunicar com as pessoas desde a pré-história até nossos dias, o que só faz bem à sociedade. E se perguntarem qual a importância deste tema para o profissional do direito, eu respondo: a arte nos possibilita uma nova maneira de pensar e agir no mundo jurídico, dando uma formação humanística e de conhecimento geral aos operadores do direito. Nos fortalece, nos aperfeiçoa e nos abre as portas largas para melhor interpretar a vida. Então, são essas as notas que eu gostaria de fazer, passando a palavra ao desembargador Rogério Souza. Presidente Peterson, obrigado pela, pela oportunidade que nós temos hoje aqui de trazer uma nova visão, né, para os nossos cultores do direito. Depois de vossas palavras, fica difícil eu acrescentar alguma coisa, porque já disse tudo que supera, né, toda a importância da arte na vida de qualquer um de nós, qualquer um de nós. E eu tive a felicidade de nascer numa família que ela era a arte pura. O meu pai, ele era alfaiate de profissão, e a alfaiataria é uma arte milenar, né? Mas ele não era só alfaiate. Na verdade, a paixão dele era ele é cantor lírico. Então ele, apesar das dificuldades no Brasil, ele teve uma carreira particular, se apresentou em vários teatros no Brasil inteiro, mas nunca viveu da arte, ele viveu realmente da alfaiataria. E a minha mãe era pianista, era profissional e depois casou e foi acompanhar o meu pai. Então, todos os 5 filhos que vieram dessa união, todos eles trouxeram na sua veia essa veia artística que nós não conseguimos mais parar de cultuar.
E como Vossa Excelência disse, o direito ele precisa dessa visão artística, porque o direito ele é muito árido. A nossa profissão ela lida com o lado escuro da sociedade, que é o conflito. O conflito é ruim, né? Então nós temos que ter na nossa vida pessoal, ao lado da profissional, um local de desafogo, um local de paz, um local de relaxamento. E não nada melhor do que a arte para isso. Nada melhor do que a arte. Porque a arte ela tem uma característica muito importante. Ela transcende a nossa existência. Porque nós, enquanto artistas, nós vamos morrer, nós vamos passar. Mas a nossa arte ela é eterna, ela vai ficar pelos séculos afora. Temos artes aí, temos esculturas, pinturas que já têm 1000 anos, 500 anos e ficarão mais 1500 anos. Então a arte ela tem essa capacidade de tornar a nossa vida enquanto artista eterna. Então essa é importante da arte para o ser humano. E nada melhor do que a gente entrevistar, ter ao nosso lado um artista do naipe do Fajardo, que eu tive o prazer de conhecer, e sou aluno dele, embora esteja suspenso atualmente, as minhas experiências artísticas, estou afastado esse ano por outros problemas, mas o Fajardo é uma pessoa que vive da arte e, como foi o meu pai, acabou encontrando uma pessoa que tem a ver com a arte dele, que é a Teresa Calgan, que é restauradora, e os dois fazem um casal que se complementam e transferem isso, transmitem isso para quem convive com eles. Então, a nossa oportunidade hoje de ter o Fajardo aqui, e a Teresa está escondida ali em algum lugar ao lado dele, é muito importante para nós aqui do direito. E eu saúdo a todos os participantes que estão presentes aqui, os que virão e os que verão depois, assistirão depois essa nossa palestra no YouTube. Resumidamente, o Fajardo tem uma carreira de 50 anos, pelo menos. Não estou dizendo a tua idade não, hein, Fajardo? Eu vou diminuir, então, de 40 anos. Pronto, de 40 anos. De 40 anos, pronto. Entendeu? Ele fez uma exposição que marcou época lá no Congresso Nacional. Ele foi chamado para fazer uma exposição e deu uma palestra lá também, e isso marcou aqueles salões da Câmara dos Deputados. Ele fez uma exposição também, A Cara do Rio, no Centro Cultural dos Correios, aqui no Rio de Janeiro. E ele tem uma especialidade, e eu sou um dos detentores da arte dele, que ele pinta portrait, não sei se o nome é esse, que são os retratos, são os retratos das pessoas, né? E eu tenho um Churchill, que ele fez para mim, entendeu? Está na minha sala aqui, num lugar de destaque, entendeu? E você parece que você está olhando para o Churchill, na tua frente ali, que a coisa é tão perfeita que você fica realmente assim, como é possível isso? Então, só muito estudo, só muito talento e muita dedicação a esse mistério. Agora, o Fajardo tem se desenvolvido também, ele tem pintado vários colegas nossos desembargadores da nossa cooperativa, do Magicred, né? A Magicred tem pintado os presidentes da Casa do Comércio aqui do Rio de Janeiro e também pintou vários quadros para o acervo da Fundação Bill Gates nos Estados Unidos. E isso marca a carreira dele como artista internacional. Mas a figura continua humilde, continua interessada, interessante para se conhecer e para nós aqui podermos trazer dele o que ele tem de arte para nos ensinar. Eu quero realçar aqui a presença também, aqui na nossa sala, do nosso poeta maior, que é o nosso desembargador Antônio Carlos Esteves. Então, eu quero depois passar a palavra para ele também, para ele dar um fecho de ouro nisso aqui. Então, sem mais delongas, sem mais perder tempo, eu passo a palavra ao nosso Fajardo para que nos brinde aqui, agradecendo já a sua presença. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos que nos honram com a sua atenção neste momento, em especial os desembargadores Peterson Barroso Simão, Rogério de Oliveira Souza e Antônio Carlos, e também ao Dr. André Maia e ao apoio do IMB e a OAB-URJ, que possibilitaram este tão especial convite para falar de 3 pinturas que registraram a história do Brasil, ou parte delas.
É um desafio falar de um trabalho, de 3 trabalhos que são ícones da nossa história, porque elas são recortes do tempo e que têm um impacto muito grande, não apenas pela dimensão física em que elas têm, como também da representação, do significado que elas carregam. Não existe arte sem espectador, assim como não existe show sem plateia. Uma obra de arte, ela precisa do seu olhar. Ela prende a sua atenção e torna-se, com isso, o seu mestre. A arte pode ser o eco, pode ser uma resposta a tudo que dentro de você ecoa. Ela é uma forma de crescimento, é um caminho para a vida. Ser artista é bom, muito bom, mas ser a obra é melhor. Ela tem a vantagem da permanência, coisa que você disse, Rogério, que nós não temos. Bem, a mente do artista deve ser como um paraquedas. Por quê? Porque ele tem que se abrir. Melhor, ela tem que se abrir. Senão, não serve para nada. A arte é o sim para tudo. Ela simplesmente diz sim a todo ato imaginário que está contido na sua mente. Mas, para isso, você tem que alimentá-la com desafios. E que outra forma você pode agradá-la? Alimentando-a com desafios. Com confiança, ela o capacita a criar, a explorar infinitas possibilidades, porém, ela exige que você a desafie. Ela abre portas, janelas, caminhos que serão percorridos por quem dela se ocupar. Diante do cavalete, dos pincéis e das tintas, o artista deve se impor, deve realizar seu intento. E, normalmente, quando isto se dá, significa que ele está prenhe de fé, de convicção, porque, caso contrário, meus amigos, ela porá sua fé em marcha ré. O pintor que se destaca é aquele que, na minha visão, é aquele que atribui valor à sua obra, à circunstância de que ele põe a sua ideia nas suas cores. Ser pintor não é para quem quer, é para quem não consegue deixar de ser. Diferente do espelho, a arte existe para que você veja a alma, não o rosto. Por que ser pintor, meus amigos? Por quê? Eis a pergunta. A arte é mais que importante, é necessária. Ela busca, pela beleza, pela ordem, ajuda a reajustar as coisas. O belo age para, vamos dizer assim, reordenar os valores, a vida, e a torna realmente melhor. Vamos agora aqui a debruçar um pouco sobre o primeiro quadro, O Descobrimento do Brasil. Ele é uma pintura, que é um tipo de objeto. A descrição, eu vou ler aqui para os senhores, são os dados técnicos. Pedro Álvares Cabral avista pela primeira vez a terra que mais tarde se tornaria conhecida como Brasil. Data da pintura, 1900. Autor, Aurélio de Figueiredo, 1854-1916. Técnica, óleo sobre tela. Dimensões, 3,95 metros de altura e largura de 5,30 metros. É uma grande pintura. É linda essa pintura, maravilhosa. Antes de falar um pouco literalmente sobre ela, eu gostaria de fazer um preâmbulo para explicar, remontar aquilo até que o desembargador Peterson tocou muito bem na sua explanação. Qual a importância da pintura ao longo da história? A pintura acompanha o ser humano por toda a história.
Ainda que durante o período grego clássico não tenha se desenvolvido tanto quanto a escultura, a pintura foi uma das principais formas de representação dos povos medievais, desde o Renascimento até o século XX, especialmente. Além de ser uma atividade que os entretém, a pintura tem um papel significativo em seu desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional, porque ela transforma em algo ainda mais positivo o que deve ser estimulado pelos pais, avós, tios, etc. Como começou a pintura na história? A história da pintura começa nos tempos pré-históricos, passa por todas as culturas. A pintura vem sofrendo mudanças ao longo do tempo. O campo da pintura tenta categorizar as mudanças da arte no tempo e compreender melhor a forma como a arte modela e é modelada pelas perspectivas e impulsos criativos dos seus praticantes. A primeira pintura foi feita por homens e mulheres primitivos. Acredita-se que tenha sido feita pelo Homo neanderthals, lá era pré-histórica, há muito, muito tempo. Escavações arqueológicas realizadas na África, na Ásia e na Europa revelam que os homens primitivos e mulheres foram os primeiros pintores e escultores e demonstravam, através dessas artes, o seu cotidiano. Neste exemplo, trago agora para o quadro O Descobrimento do Brasil, Aurélio de Figueiredo segue essa matriz de interesse e seguindo esse padrão que vem desses tempos imemoriais, de geração para geração, de civilização para civilização. Registrar em forma de arte esse acontecimento histórico de abril de 1500 é uma forma de deixar às gerações futuras a ideia de onde viemos, quem somos, por que somos assim. É um repasse do DNA pátrio com pincéis e tintas. Quando eu a vi no Museu Nacional de Belas Artes, aqui no Rio, percebi que as paredes, de um modo geral, foram feitas para a arte, para recepcioná-la, para abrigá-la, e não apenas para delimitar cômodos. A pintura de O Descobrimento do Brasil, assim como as outras, traz-me a sensação de que um evento fugaz, passageiro, perdido nas brumas do tempo, tornam-se fixos e permanentes graças à arte. Vamos ao segundo quadro, a segunda obra de arte, O Grito do Ipiranga. Tipo de objeto, pintura. Eu peço, por gentileza, que passe a imagem para a segunda, do Grito do Ipiranga. Isso, ótimo. A descrição da pintura. Independência ou Morte é uma pintura do artista brasileiro Pedro Américo. É considerada a representação mais consagrada e difundida do momento da independência do Brasil, sendo o gesto oficial da formação do Brasil emancipado social e politicamente. Datada de 1888, autor Pedro Américo, 1843-1905, técnica em óleo sobre tela e tem um bom tamanho. Tem a altura de 4,51 metros e a largura de 7,60 metros. O quadro O Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, de Pedro Américo, é uma das mais emblemáticas imagens da história do Brasil. Eu, como integrante do Circo Monarque do Rio de Janeiro, e meus amigos, valorizamos e estimulamos a preservação do acervo artístico e cultural da cidade do Rio e a importância que ela tem para o país. Mas a obra O Grito do Ipiranga foi feita por encomenda do governo da província de São Paulo para ocupar o salão que estava sendo construído no Monumento do Ipiranga.
atual Museu Paulista da USP. Pedro Américo a executou em Florença, na Itália, onde residia então, e foi concluída em 1888. A pintura faz parte da chamada Escola Romântica, um estilo que vigorou na Europa em meados do século XIX e que teve, vamos dizer assim, entre suas características, como é que eu posso dizer, a exaltação dos sentimentos nacionalistas. Os temas históricos que glorificavam o passado nacional tornaram-se muito populares nessa época. Em suas obras, os pintores procuravam comover o espectador, exaltar a coragem e dignificar os personagens nacionais de seus países. Sendo uma pintura romântica de cunho nacionalista, o Grito do Ipiranga glorifica e idealiza o passado, usando, por isso, de figuras de composição de cena as mais próximas possíveis à história real, de como ela se deu. Agora, terceiro quadro, a Batalha do Avaí. Tipo de objeto, pintura. Descrição. A Batalha do Avaí foi travada junto ao arroio do mesmo nome, em território paraguaio, em 11 de dezembro de 1868, durante a Guerra da Tríplice Aliança, 1864-1870, com as forças da Tríplice Aliança e as do Paraguai. Data de sua feitura, 1877. Autor Pedro Américo, 1843-1905. Óleo sobre tela, é enorme, altura de 6 metros e largura de 10 metros. Tem mais ou menos 50 metros quadrados de puro óleo sobre tela. Algumas telas ganham em tempo, ou com o tempo, tal projeção que muitas vezes, vamos dizer, em lugar de representar o evento que configuraram, se transformam elas próprias em documentos e testemunhos históricos. Esse é o caso, sem dúvida, da imensa pintura de Pedro Américo, chamada A Batalha do Avaí. A tela retrata um episódio marcante da Guerra do Paraguai, embate que prefigura, ao mesmo tempo, o apogeu do Império Brasileiro. E para retratar o evento que ocorreu no dia 11 de dezembro do ano de 1868, o artista não fez por menos. Produziu uma pintura de 50 metros quadrados, mais ou menos, originalmente produzida na Itália, em Florença, por encomenda do Estado Imperial Brasileiro. O quadro chegou ao nosso país em junho de 1877. E, a partir daí, começou a sina da recepção e circulação desta obra, que tocava em temas centrais daquele momento histórico: a guerra, a presença de negros libertos, o lugar do exército e dos comandantes do Império na sociedade brasileira, que formavam e formam as faces dessa grande pintura que virou, certamente, um ícone nacional. O investimento do chefe do Estado Imperial na pessoa de Dom Pedro II foi muito importante na formação do imaginário brasileiro, onde contemplou o investimento em brasileiros nas áreas de engenharia, ciência, música, artes plásticas, etc. Como no século XIX inexistia a lei de fomento cultural, a iniciativa a respeito era providenciada pelos recursos do próprio imperador, tradição, aliás, próprias das casas reais, não onerando, assim, o Estado e, por via de consequência, o cidadão. Bem,
Para concluir, meus amigos, eu diria que estes e outros artistas que citarei a seguir são estandartes da arte brasileira e seus quadros uma festa para os olhos. Citarei aqui alguns dos artistas que foram muito importantes no período do século XIX. A pintora Abigail de Andrade, os pintores Pedro Alexandrino, os pintores negros Antônio Firmino, Leôncio da Costa Vieira, Horácio Ora e o famoso pintor Vitor Meirelles, João Batista da Costa, Nicola Antonio Facchinetti, um italiano famosíssimo, excelente artista, e Eliseu Visconti, que já atravessou parte do século XX, também um excelente ícone da arte brasileira, que nos foi emprestado pela Itália. Meus amigos, é importante entender a arte, que é a representação do país por seus próprios membros. Não se conhece um país sem conhecer a história e a sua arte. Muito obrigado a todos e espero ter podido passar para vocês um pouco do que depreendi dessas 3 obras tão importantes da nossa história pictórica brasileira. Presidente? Oi? Presidente, fala. Eu teria já algumas observações aqui. Pode continuar, desembargador Rogério. Farjado, eu agradeço assim a escolha das telas, né? E chamo a atenção sempre para o seguinte: o que nós vemos na tela é o que o artista quer que nós vejamos. Nós vemos a visão do artista de uma realidade que ele quer que permaneça, né, num determinado espaço físico e que ela dure. É engraçado, na primeira pintura, né, o Descobrimento do Brasil, nós vemos a visão de quem estava no navio. Nós não vemos nada de terra ali. É engraçado isso. A gente vê só a estupefação, a surpresa, a satisfação de chegar à terra firme. Né? Embora tenha aquelas discussões históricas que, na verdade, não houve descobrimento nenhum. Eles só vieram tomar posse do que já sabia que estava aqui mesmo. Né? Mas pela visão do artista... Sim. É só uma observação, parece que tem bem longe no horizonte o que seria o Monte Pascoal, na Bahia. Exato. Lá longe tem, exatamente. Então, assim, nós temos a visão de quem estava chegando, né, no Brasil, né, nem era Brasil ainda, mas naquele momento heróico. Já na segunda pintura, eu observo aqui, é uma pintura totalmente reconstruída dos fatos históricos, porque até o professor Sérgio Muniz, o nosso outro historiador que já esteve aqui no MB, na verdade, essas caminhadas, essas cavalgadas que o Dom Pedro I fazia pelo Brasil era a lombo de mula, porque ela conseguia vencer os caminhos mais tortuosos no interior do Brasil. Então, o cavalo que está representado ali, na verdade, é um elemento histórico de heroísmo daquele momento de rompimento de laços com a metrópole. Porque, na verdade, segundo se apurou, né, segundo a gente sabe aí pela história, não foi um evento parado ali no momento, todo mundo esperando a declaração dele de independência ou morte. Na verdade, é uma reconstrução, né, feita pelo artista e talvez até encomendada, né, pelos governos da época para valorizar um momento histórico do Brasil, como fizemos 200 anos agora. É um momento que nós não podemos nunca deixar passar em branco. Né? E, lamentavelmente, um parênteses aqui, as nossas cédulas, né, que representam o nosso dinheiro nacional, né, não tem nenhuma imagem histórica de nenhum personagem histórico. Isso é um absurdo. Tiveram até os anos 70, 80. Depois de lá para cá, viramos o naturismo, o naturismo ahistórico. Substituiu. Né? E no final, na última pintura ali, nós temos vários soldados, vários componentes da tropa que estavam lutando a Batalha do Avaí. E aí fica a minha pergunta aqui para o nosso expositor aqui. Era comum, na época, vários artistas se autorretratarem em algum personagem que está naquele quadro. Né? Nós temos na pintura renascentista várias. Se você procurar, você vai ver o artista ali, ou às vezes ele está olhando até diretamente para você. Você tem que conhecer a história do quadro para saber que ele está lá, que ele se autopintou. Né? Nesses exemplos aqui, nós temos isso também, não?
Temos. A Batalha do Havaí tem o próprio Pedro Américo, está bem visível na pintura. Ele está como soldado olhando para nós, espectadores. Está assim um pouco abaixo, perto podia até daquela... reproduzir, então, aí para a gente ver. Podia até para ficar até essa informação para a gente gravar. Né, André? Podia trazer de novo a tela aí. A Batalha do Havaí. É a terceira. Cadê ele? Ah, tá aí. Ah, isso aí. Mais uma, a outra. Não é essa, não. É a outra. A última, a última. A última. Essa aí. Cadê ele aqui? Eu teria que tirar o óculos. Ah, tá. Porque isso é uma informação importante, porque é uma curiosidade, né, presidente? Porque assim, é o que o artista quer que ele fique permanente também na obra dele. É como se fosse uma assinatura do artista. Ela está quase que no centro do quadro. Não sei se dá para ele dar zoom, se ele poderia dar um zoom na imagem. Isso, está nessa... Onde ele tocou com a seta aí. Quase que essa pessoa aí. Não, desce. Ele tocou na imagem. Desce mais um pouco, sobe um pouquinho. Sobe, para, aí, é essa figura. Essa figura aí. Se você puder dar um zoom. Bom, eu não estou ouvindo, Rogério. Se nós vermos ali, ele está olhando para a gente. Olha lá. Sim. É uma característica, né? Sim, é como sim. se ele só estivesse ali para dizer que eu estou ali, mas, na verdade, eu que pintei. Eu estou assinando para você que eu estou presente aqui na minha obra aqui. É engraçado isso, é uma característica dos grandes pintores, né? Que eles estão olhando para você. Você vê naquele teatro aquela escola de Atenas, nós temos o Rafael está olhando diretamente para fora do quadro. Perfeito. Né? Então é engraçado isso, assim, para quem não conhece arte, mas assim, é uma informação pitoresca, né? Interessante para registrar e passar a observar quando for no museu, passar a identificar. Nem todos fazem isso, claro, nem todos fazem isso, né? Sim. Mas assim, alguns artistas de renome, geralmente assim, sutilmente eles passam essa mensagem. Não sei nem se é vaidade, na verdade eu acho que é até meio de um quebra-cabeça que eles queriam passar, se fosse uma informação oculta e deixava ao curioso descobrir as informações que o quadro está mostrando para ele ali. Então eu acho muito interessante isso. Agora, eu não sei se algum presidente quer fazer alguma colocação, ou o nosso poeta que está lá, o Antônio Carlos, que certamente terá alguma Rogério, observação. Sim. Eu queria fazer um acréscimo para dizer que, nesta época, pelo visto, ainda não existia a máquina fotográfica que eu vi aqui no Google. Ela foi criada em 1839. Né? Exatamente. Mais uma informação até para manter a característica ali do próprio artista, né? E mostrar que ele estava ali também. Porque eu não sei se o Fajardo pode falar isso, mas o autorretrato é uma coisa difícil, né, Fajardo? Sim, você fazer bastante. um autorretrato, né? É difícil fazer isso, entendeu? Porque você tem que se olhar e se colocar na tua tela, né? É um negócio que... E aí tem a questão da intervenção do próprio artista, do ego, né? O sujeito está se fazendo, mas gostaria de se fazer melhor do que é. E nessa ele pode escapar um pouco e se diferenciar demais da realidade. Do que às vezes, como ele se vê, não é como ele é, na verdade. Né? Exatamente. Exatamente. Agora, a história da pintura nos deu grandes artistas que tiveram este tipo de preocupação em deixar um registro do seu próprio rosto ao longo do percurso, ao longo da sua trajetória. O que mais me chama a atenção, por exemplo, foi o pintor holandês Rembrandt. Rembrandt se fez desde jovem, de 18 anos, 19 anos, até o final de sua vida, com 63 anos. Então, nós temos todo um percurso de A a Z do processo de envelhecimento, da passagem do tempo para a pessoa, no artista Rembrandt. Isso é fantástico. Ele deu uma contribuição para a história da arte através do seu próprio rosto, que são verdadeiras aulas de pintura
de retratismo e também digamos assim, de uma compreensão psicológica, o que se passava na mente daquele homem quando ele se fazia, durante todo o período em que ele foi ativo, que ele atuou como artista, que atuou até à beira do túmulo, né? Ele morreu artista, não parou. Fajardo, nesse segmento aí que você falou sobre o Rembrandt, eu me lembrei agora que há cerca de 5 anos atrás eu fui a Amsterdã e tentei ir no museu do Van Gogh. Chegando lá, só podia entrar fazendo a reserva antes. Eu não tinha feito a reserva pela internet. Aí, andando a 200 metros de distância, encontrei o Museu de Amsterdã e lá eu tive a maior surpresa de todas. Eu tive a oportunidade de ver o deslumbrante quadro Ronda Noturna do Rembrandt, que, conforme você disse aqui, é um documentário da história e uma festa para os olhos. Aquele quadro imenso. É, muito grande. A Ronda Noturna é um monstro sagrado, aquele quadro. E nós temos aqui como ouvinte aqui o nosso Vinícius Carvas, o Carvalho, que pintou um Rembrandt lá no estúdio do Fajardo e ficou marcado lá. E logo chegou, já foi fazer um Rembrandt que eu fiquei com inveja do caramba. Pois sim. O Antônio Carlos Esteves já está aqui, hein? Eu estou aqui desde o início, embora espaço e tempo para quem produz uma obra de arte como Fajardo mudam de aspecto completamente e deixa a nossa mente absolutamente vazia. Rogério, meu avô era alfaiate e eu ficava a vê-lo recebendo o cliente e ele recebia aquela peça e jogava em cima do cliente. A isso, para quem não sabe, depois que ele via a fazenda, cobrir o corpo da pessoa antes das medidas, chama-se caimento. Eu nunca mais me esqueci disso. Como nunca mais vou me esquecer de Pedro Américo transformando as mulas nos cavalos, na forma valente do cidadão que aparecia, porque foi assim que ele viu, foi assim que ele contou, e é assim que nós vemos. Eu acho, senhor presidente Peterson, Rogério e demais ouvintes, que nós estamos diante de um privilégio que nos oferece Fajardo. Ao nos ver nos desafios de Fajardo, percebo uma parte oculta da minha história. Um momento traspassado definitivamente pelo dardo, que vai até o fundo da minha imagem inglória. Uma pessoa que multiplica as outras pessoas nos traços, pincéis e cores da modelação de seu interior invisível. Se tu, amigo, não sabes como és, como soas, olha, vê, ouve, a gente toda, o nós todo amor, como só o milagre da arte pode praticar o pintor. Boa. É a pintura e a poesia juntos. É isso aí. Fajardo, muito obrigado. Parabéns, hein? Pela sua... Isso aqui sai assim do meu peito octogenário, né? Eu estou com 79 anos, mas já estou me habituando com os 80 e
quando uma pessoa de sua dimensão, Fajardo, nos dá esta honra de aprimorar o trabalho do magistrado com a tradução de um maravilhoso Peterson, de um glorioso Rogério, que é quando nós explicarmos aos colegas aquilo que o pintor quis dizer. Eu estou pensando até na mosca do Michelangelo. Aquela história é sensacional, é sensacional. Aquilo me deixa... Eu acho que, nesse momento, senhor presidente, eu lhe devo cumprimentos por ter trazido ao nosso mundo seco, vazio, às vezes sem alma, muitas vezes sem alma, quando deveria tê-la. Eu tenho escrito sobre isso, não vou falar agora, porque o momento é da arte plástica e de saudades da minha madrinha. A primeira língua que eu falei, Fajardo, foi italiano, porque eu nasci em São Paulo. E os meus padrinhos eram italianos. E a minha madrinha era pintora. E ela, como seu colega que morreu por causa da substância, né? Que o fato é que isso tudo me traz esta lembrança e eu lhe ofereci este pequeno presente da minha pobre arte diante do gigantismo da sua feitura. Não apoiado Muito contra a pobre obrigado, arte. muito Não obrigado. Muito obrigado, desembargador Antônio Carlos Esteves. Muito obrigado Fajardo, eu queria pelas até palavras. pegar um ponto aqui no que o Antônio Carlos falou. É engraçado assim, nós vimos 3 pinturas que são marcantes na nossa história, né? Do início até o momento atual, mais ou menos. E eu me lembro que nós conversamos lá no seu ateliê, nós conversamos sobre uma ideia que você tem de retratar um momento triste, que é da nossa história, quando Dom Pedro foi praticamente expulso de uma noite para outra do Brasil, um imperador que era renomado mundialmente, era reconhecido com uma capacidade de inteligência, de erudição, e você tem na sua cabeça uma imagem que retrataria esse pesar, esse fim de tempo, né, aqui no Brasil. Sim, você podia sim. falar sobre isso? Porque você até agora não pintou, eu sei que a gente já Não, conversou sobre isso, mas ainda não tive. Interessante. Posso falar assim, eu agradeço pela oportunidade. Essa cena foi real, ela aconteceu, e me foi passada por um monarquista, infelizmente falecido, muito culto, chamava-se Ohannes Kabderian. Ohannes virou-se para mim e disse-me assim: Fajardo, teve uma passagem na madrugada do banimento da família imperial, quando o imperador, a princesa Isabel Conde D e a imperatriz Teresa Cristina desciam as escadarias do paço, e já quase com os pés na porta de saída do que hoje seria a Praça 15, eles saíram devagar. Os guardas que faziam a segurança à porta choravam de uma maneira incontida, as lágrimas escorriam pelas faces. A imperatriz olhou para eles, tocou-lhes as mãos, agradeceu, virou-se em direção àquela, como chama, gente? Aquele obelisco, não é obelisco, aquela fonte que tem ali na Praça 15, que é muito bonita. Mas antes de seguir adiante, ela se abaixou, beijou o chão da calçada do paço, dizendo: vou-me, mas deixe meu coração aqui, que eu vou embora e deixar para trás uma terra que eu amei, que eu aprendi a amar.
e se levantou, e aí nunca mais puseram os pés no Brasil, né? Então, o Ohannes me contou essa passagem verídica e me pediu para que eu pintasse. E eu devo isso a ele. E a mim também, quem sabe, né, futuramente, a ajudar modestamente na reconstituição, no acréscimo de mais uma peça para se contar a história do Brasil. Uma peça do período do final, como se diz assim, ao cair da noite para o sistema monárquico de governo, que foi naquela madrugada de 16 para 17 de novembro de 1889. Eu acho que essa passagem verídica merece realmente uma pintura. Porque é interessante, nesses momentos de transição, de crise, né? Quem não viveu o momento, como a gente está vivendo hoje, um momento de crise hoje, né? Mas naquela época a gente não estava lá e não tem como voltar para ver como foi. E um retrato, né? Uma pintura que tenha o condão de expressar todo aquele turbilhão de emoções daquele momento é uma coisa que vai gravar para a gente e para as gerações que virão. Como é a questão do grito da independência. Pode não ter sido assim, como o nosso poeta falou, mas foi assim que foi visto. Sim. Foi assim que foi visto. Então, o importante é isso. Não só o fato pode não ter ocorrido, mas a representação do fato é isso, foi esse. É o caso dessa imagem que eu tenho na cabeça, quando você falou isso comigo lá no ateliê, eu fiquei com aquela imagem ali do Paço, meio escuro, com aquelas lamparinas, né, final do século XIX, mal iluminado, só iluminava onde estava ali, onde as pessoas estavam, aqueles dois soldados, né, do Império, e o imperador e a imperatriz assim meio curvados, abaixados, cabisbaixos, né, sem entender bem o que estava acontecendo, mas assim com o coração partido, porque aqui era a terra deles, né? Eles jamais podiam esperar aquilo. Foi um negócio assim que ninguém esperava, e até hoje se discute muito isso. Então, essa imagem eu tenho na cabeça. Agora, cabe ao artista colocar isso na tela e oferecer para nós, pobres mortais aqui. Entendeu? Presidente, eu não sei se algum dos participantes quer colocar alguma dúvida. Rogério, Sim. posso... Abra a câmera. Eu tenho a impressão de que a fonte que veio depois, evidentemente... Abra a câmera, Antônio Carlos, abra a câmera. Não, eu não estou vestido a caráter. Nada disso. Mas o fato é que a fonte é do mestre Valentim, né? Do mestre Valentim, exatamente. Sim, exatamente. Do mestre Valentim. Quer dizer, grande. É lindo, arte, exatamente. É uma peça linda. Exatamente. Uma peça maravilhosa. E eu conheço Roma por razões que não vêm a pelo. Uma vez, passeando com o Adido e umas pessoas, um deles, que foi pequeno para Roma, ainda de colo e tal, nós passamos pelo Coliseu e tal, e ele me confessou, ele disse: Antônio Carlos, você quer saber de uma coisa? Eu nunca vejo essas coisas, eu só vi isso na escola, porque quem é do local não vai, não sabe o que é. A Floresta da Tijuca, se nós soubéssemos, que pudéssemos explicar o que é a Floresta da Tijuca, que é né? Como é que pode um colega seu, como Portinari, de sangue italiano, mas ele era brasileiro, porque ele nasceu em Brodowski, né? Mas o fato é que como é que pode ele, com sangue, porque o ius sanguinis lá na Itália é que vive, né? De repente, ele começa a pintar o Brasil como só um colega dele, como o Fajardo, poderia fazê-lo. Mas com a vantagem, eu não sei, Fajardo, você nasceu no Brasil, né? Sim. Estado do Rio. Não há dúvida. A pergunta foi apenas para confirmar, porque você tem uma brasileirice inescondível.
Interiorana, né? Interiorana, né? Sim, é. Muito importante. Nós perdemos, lamentavelmente, É. o Isaías, que faleceu há uns 2 meses atrás, e ele vinha lá daqueles cantos de São Sebastião do Alto, enfim, eu fui juiz lá durante 5 anos, em Nova Friburgo, que é alemã, né? Sim, e, sim. e porque antes disso eu fui filólogo. Eu ainda desenho as letras do idioma árabe, do hebraico e tal. Desenho. Fantástico. Fantástico. Mas eu teria que ter a sua arte, Fajardo, que é para poder fazer as letras árabes de aquela forma que eu não sei nem ler. Eu só sei ler o árabe se ele for simples. Mas quando eles trançam umas letras com as outras, eu não sei ler. Desculpem, mas Fajardo, você é culpado pelos meus excessos. Sabe por quê? Eu vou agora sentenciar de uma forma irrecorrível. E quando você falou, você estimulou, você me provocou, você me trouxe a arte de uma forma que só mesmo um dardo como o do Fajardo passa o coração. Muito obrigado. Eu que agradeço, a honra é minha. Muito É um obrigado. dado que fere sem machucar, né? Ele fere para ficar, a gente leva para a vida toda. Né? É a pior coisa que existe, porque é o dardo do amor, aquele dardo Exatamente. Do que cupido. atravessa por É isso aí. você, e quando você percebe, você está perdidamente apaixonado. Fajardo, Sim, Fajardo, sim. tem um pintor de nome Miguel Moura, que eu não conheci, mas sei que já faleceu, e ele contou muito a história recente do Brasil através de suas pinturas aqui no Rio de Janeiro. Ele pintou entre a década de 40 até 70, então a história recente do nosso Brasil. E ali ele pintou, por exemplo, o amolador de facas, que nós não vemos mais nas ruas, briga de Perfeito. galo, que hoje é até proibida, crianças saltando balão, que também está proibido, pessoas jogando no pé do morro, brincando, carnavais, frevo, e religiões de raízes africanas também, com cenas de umbanda. Uhum. E também pintou muitos idosos com cachimbo. Pintou feiras, cabarés de beiras do cais, enfim, ele pintou o costume e as crenças populares brasileiras da década de 40 até 75 ou 77, quando ele morreu. Foi um grande pintor. E eu tenho alguns quadros dele. Fiz um esforço enorme para fazer exposição, tanto em Niterói, onde eu moro, quanto aqui no Rio de Janeiro. Mas, olha, que dificuldade que o brasileiro tem para expor os seus quadros em órgãos públicos. A dificuldade é muito grande e o artista plástico fica numa situação de não ter como exibi-los, a ponto de o Instituto dos Magistrados do Brasil fica dentro do Museu da Justiça, e ali também eu tentei exibir esses quadros, fazendo uma exposição, porque mostra os costumes populares, e não consegui. A dificuldade é grande, tem que arranjar curador, tem que arranjar não sei o quê, tem que colocar os quadros no seguro, mas se fosse só pagar em dinheiro, não era tanto, mas a dificuldade, aí tem que publicar edital, fica para o ano que vem. Então, a dificuldade é Eu tenho muito uma grande sugestão, para, presidente. Eu tenho uma para a sugestão. exposição. Convida a gente para ver na sua casa. É isso. Então, já estão convidados, porque, seguindo adiante o que eu ia falar, como eu achei tanta dificuldade em expor esses quadros para mostrar para os meus amigos, o que eu fiz? Eu moro em Niterói,
e passando num lugar lá em Teresópolis, eu vi um sítio quase que abandonado por um preço acessível, há cerca de 15 anos. Comprei essa casa antiga e lá fiz quase que um museu. E o meu objetivo é até no futuro fazer um museu, Rogério. Lá em Teresópolis, se Parabéns, quiserem ver, já fica à disposição. Ah, que maravilha. Ah, não sabia. parabéns. Ótimo. Excelente Presidente, com iniciativa. com a Ah, promessa de que é a última coisa que eu vou falar, a última, não falo mais nada. Eu queria que todos soubessem que o desembargador Peterson escreveu isso e eu li. Ah, é verdade. verdade. É Eu verdade. tive essa honra, eu li. Verdade. Então, eu até sugeriria que Vossa Excelência presenteasse o nosso Fajardo, já que nós não temos como pagar. Se nós fôssemos pagar a estada do Fajardo aqui, nós teríamos que pensar em ganhos anuais. Então, eu sugiro Uma que, sugestão excelente, excelente. porque ficou muito bonito, eu tive o privilégio de ler e você contou essa história que eu sei de cor e é uma das minhas histórias agora. Pronto, não falo mais. Não, iniciativa excelente, ô Peterson. Eu não sabia disso, porque realmente assim, é a iniciativa privada, né, pessoal, É, que vai agora, manter, né, uma coisa que é de interesse público, né? a casa lá é antiga, velha, tudo assim, feito com sacrifício, então tem muita coisa para fazer ainda, mas os quadros estão todos lá na casa, estendidos, e para todos os meus amigos e colegas que quiserem ver, a casa está à disposição. Eu estou sempre lá aos finais de semana, a cada 15 dias. É só me avisar que eu terei o maior prazer de recebê-los. Excelente. Aí, Fajardo, eu desisti de tentar levar a arte para ser exibida e exposta em lugares públicos, porque a dificuldade é muito grande. É, É. é, É, é. Fala, por Fábio. exemplo, nós tivemos experiência com o Centro Cultural Correios, que não é privado, Centro Cultural Banco do Brasil. A burocracia é muito grande, o nível de exigência é altíssimo. Você só consegue com mais facilidade em espaços privados, galerias, ou então em determinados lugares. Por exemplo, um lugar que foi muito bom para expor foi no Forte Copacabana, que não é privado, mas é do Exército, me parece, acho que é do Exército, sim. E ali fizemos 2 ótimas exposições com os alunos, e os resultados foram satisfatórios, não só para nós, como para eles. E o nível de exigência, à época, foi muito baixo, muito baixo. Então, foi muito boa a experiência. Nós estamos vendo, né, o Peterson, que assim, é uma seara que ainda tem que ser construída, né? Na verdade, esse tipo de cultura nós temos que fazer pouco a pouco, né? Uma boa música, uma boa arte, uma boa poesia, isso a gente tem que ir plantando aos poucos, porque a escola pública não fornece isso. Não. As Não. escolas privadas se direcionam para os vestibulares. Então, o que interessa realmente, a formação de uma pessoa vai ficando ao acaso, né? Ao acaso. Então, assim, eu quero parabenizar o MB na sua pessoa aqui, de ter aberto essa possibilidade de a gente trazer, né, às pessoas interessadas essa outra visão, né? Que existe um mundo interessante, né, que a gente pode explorar, e é um mundo que vai ficar, mesmo depois da gente cumprir a nossa missão aqui. Então, assim, eu não sei se alguém quer mais falar, mas assim, não quero abusar da boa vontade de Fajardo também, vai dar 8 Não, horas já, entendeu? Não querer falar, eu quero, mas eu já tinha prometido que eu não ia falar. Mas Manda lá, não, fala mas eu lá. preciso dizer aos senhores, se alguém souber, que me desculpe, né? Mas eu sou irmão da Santa Casa, lá junto com o nosso Horta e tudo. E na sala onde há reunião, há uma
uma estátua em que um padre, segura um crucifixo. Todo mundo passa ali, vê, não tem. É comum e tudo. Bom, bonito, mas comum. Mas o que pouca gente sabe, muito pouca gente sabe, é que aquele crucifixo que está lá na Santa Casa foi o crucifixo beijado por Tiradentes. O próprio! O próprio! E muito pouca gente sabe disso, que ele está lá e está lá. Não, é um objeto que faz parte da nossa história, né? Faz parte da Sem nossa história, dúvida, porque entendeu? o condenado ele tinha que beijar Sim. o crucifixo, né? Antes no caso do Joaquim José da Silva Xavier, o que aconteceu foi terrível, porque depois que ele foi enforcado, ele foi esquartejado, né? E levado E para tem até um quadro famoso sobre o esquartejamento, né? o esquartejamento, Um exatamente. quadro famoso sobre isso. Eu prometo, não falo mais. Pronto. Ô, Pajá, eu também Sim, prometo fazer a última pergunta. A pois última não. pergunta é a seguinte: hoje em dia, os artistas plásticos usam muito trocar o óleo por acrílico. E eu pergunto se há alguma diferença, e a outra pergunta em seguida é se as tintas italianas e inglesas são melhores do que as brasileiras. Vou começar pela última pergunta. As tintas inglesas, pela ordem, as tintas inglesas, depois italianas, são, de fato, as melhores do mundo. As do Brasil tiveram, digamos assim, uma subida em termos de qualidade dos últimos 10 anos. A indústria nacional investiu bastante em tecnologia, em material de reprodução, em pigmentação, material bom para pigmentação. Então, o Brasil tem condição hoje plena de fazer concorrência com as grandes referências que são Inglaterra e Itália. A tinta óleo, eu não sei se os senhores sabem, mas ela surgiu, a tinta óleo em tubo surgiu na Inglaterra, por volta de 1845, e a marca que até hoje ainda existe, que é a Winsor Newton, foi a que teve a iniciativa, foi a pioneira e continua até hoje como uma das líderes mundiais de produção de tinta óleo e também acrílico. Agora, com relação à tinta acrílica versus tinta óleo, ainda não existe digamos assim, uma espécie de avaliação sobre a durabilidade, a qualidade, a superioridade ou inferioridade de uma em relação à outra. A tinta acrílica talvez esteja chegando agora ao seu primeiro centenário de existência. Foi criada nos Estados Unidos para atender a uma demanda de trabalhos que tinham uma vertente voltada para a publicidade, que eram feitas ilustrações, grandes artistas e ilustradores faziam seus trabalhos para uma demanda nesse segmento publicitário, e isso tinha e tem digamos assim, uma dinâmica mais rápida para consumo. Então, a ilustração publicitária pintada, ela não tem a mesma natureza de um quadro pintado para ficar numa parede. Uma pintura a óleo ou até mesmo acrílica para se ter numa sala, num gabinete, ela tem como objetivo principal a contemplação. A pessoa compra um quadro para contemplá-lo, para estudá-lo, observá-lo, apreciá-lo. Já a ilustração, ela tem uma função imediata, de imediatismo. Ela tem que atender a uma necessidade de uma marca, de um produto que visa, evidentemente, o escoamento, a venda e a divulgação. Então, ela tem que ter na sua própria essência, digamos assim, uma proposta diferenciada da pintura. A pintura é para contemplação, a ilustração é para consumo.
Então, voltando à pergunta original, a tinta óleo e a tinta acrílica, a tinta óleo tem mais ou menos 800 anos de história para nos atestar que ela é uma força sublime de longevidade na sua aplicação para as artes plásticas. Graças ao descobrimento, à inteligência de pintores como Giotto, lá em 1200 e pouco, século XIII, início do século XIV, que começou a aplicar a têmpera, e pouco adiante os irmãos Van Eyck, século XIV, começaram literalmente a usar o pigmento misturado com óleo, e são considerados os irmãos Van Eyck, que é o Jean e o Hugo, como os pais da pintura a óleo como a conhecemos. Isso remonta aos anos de final dos anos 1300 e pouco para início dos anos 1400 e pouco. Então, nós que estamos no século XXI, podemos dizer que já beira 800 anos da existência da pintura a óleo. E a tinta da tinta a óleo e a tinta acrílica ainda não tem 100 anos para nós termos essa comparação. Ela ainda não tem ainda lastro, ao passo que a pintura a óleo, a tinta a óleo tem um lastro de 8 séculos, que nos atesta e nos comprova e nos dá o respaldo para estarmos hoje discutindo pinturas que já têm quase 200 anos, como, por exemplo, o quadro Independência ou Morte, que foi pintado em tem quase 150 anos, 1877. Né? São 145 anos de existência de uma pintura que está em muito bom estado. Interessante, Fajardo, pegando um gancho aqui na tua resposta aqui, eu que participo lá no ateliê, na pintura a óleo você pode corrigir com muito mais facilidade do que na pintura acrílica, né? O óleo você pode fazer, refazer várias vezes que a tela aceita e não fica nenhuma marca das imperfeições ou dos erros que o artista eventualmente tenha cometido. Já na acrílica, jogou, ficou, né? Eu acredito que seja isso, não sei. Ela é muito imediata. Ela seca em 15, 20 minutos, você já está seca a pintura. Né? Você pode intervir, mas dá mais trabalho. Eu, Sim. particularmente, não me dou muito bem com tinta acrílica, não. Eu tenho um amigo que é um exímio pintor, especialmente em tinta acrílica, mas ele tem uma técnica que ele trabalha, que é deixar a tinta um pouco envolvida com uma película em água, que a tinta acrílica ela é inserida na água. Você tem que lidar com a água ao invés do solvente, como a tinta a óleo. Então, ele mantém sempre a tinta fresquinha, molhada, pastosa. Isso é uma técnica que ele desenvolveu que eu acho espetacular. Mas, a partir do momento que você tira a tinta da paleta e joga na tela, pode contar aí 15, 20 minutos que está seco. E para você fazer correção, só com muita habilidade, muita prática. Eu não me arrisco, não. Óleo, eu não me arrisco, não, porque as correções comigo são permanentes. Presidente, tem uma pessoa que está participando aqui, o Maurício, ele queria fazer uma pergunta. Podemos abrir ou ela faz por escrito? Não sei. Maurício, quer fazer por escrito ou quer perguntar direto? Está no chat aqui. Tem que abrir o microfone. Maurício. Vai escrever aqui, está falando aqui. Só um minuto, então. Entendeu? E depois, se ninguém quiser falar mais alguma coisa, ninguém quer mais explorar o Fajardo, a gente aí só fecha aqui e agradece a ele. Vai escrever aqui, vamos ver qual é a dúvida aqui dele. Espera aí, só um minuto. Entendeu? Agora, assim, se eu pudesse assim, dar um conselho de iniciante, de até leigo, né? Quem puder ter uma experiência com a pintura deve passar por essa experiência, porque é muito gratificante. Mas eu não tenho jeito. Não, mas deixa a tua alma pintar por você, entendeu? Deixa ver o que vai dar e a gente vai aprendendo junto. Eu acho que para o ser humano é muito bom, entendeu? Porque quando você vê na tela, porque a imagem está na tua cabeça, está na tua mente. Quando você consegue reproduzir alguma coisa, o Fajardo sabe disso, que as minhas imagens são terríveis, né? O que eu penso lá. Quando consegue passar para a tela alguma coisa, você sente uma gratidão assim, pessoal, é uma vaidade pessoal boa,
Você consegue transmitir para fora, né, o que você estava pensando dentro ali. É interessante essa experiência. Eu acho assim, quem tiver presente e quiser passar por isso, eu aconselho. Entendeu? Subscrevo tudo que foi dito. Não é? Maurício, estamos aguardando a pergunta aqui. Não quer fazer logo oral, não? Não sei. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, ou quer tirar alguma dúvida, ou alguma curiosidade do mundo da arte? Porque é o que eu sempre falei com o Fajardo, Peterson, que a cabeça do artista, ele não vê o mundo como a gente vê. Não vê. É. Entendeu? Ele pode ver uma escada ali que ele não está vendo uma escada, ele está vendo uma transposição para uma outra dimensão, uma tecida ao inferno de Dante, alguma coisa ali que a gente não está vendo ali. Entendeu? Então é uma cabeça que é especial. Assim, eu tenho assim um respeito pela cabeça do artista que é diferente da gente. É diferente da gente. Entendeu? A gente conversava muito disso lá, né, Fajardo? Sim. E o pessoal do ateliê também. Deixa eu ver aqui. Professor Fajardo, temos observado nos últimos tempos a decadência da arte, não só a pictórica, mas também a musical e a literária. O que o senhor atribui a essa decadência? Hoje a gente chama de arte moderna. O que é arte moderna? É um negócio complicado, né? Bom, eu atribuo isso a um projeto já antigo, já remonta aí 100 anos, acredito, de rompimento com uma herança que nós tivemos, né? Que nós somos herdeiros da civilização ocidental, judaico-cristã, no caso da filosofia do pensamento, do direito romano e também da filosofia grega, né, que orienta o nosso pensamento. Quando parte do mal da humanidade, uma certa elite resolve romper com isso, modificar, ela sacode os firmamentos de uma civilização e tudo aquilo que é um firmamento, se você estremece, começa a cair. Cai uma telha, cai um caibro, cai uma outra coisa, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e tudo vai se deteriorando. E nós estamos numa fase de deterioração bem alastrada do escopo cultural. Você pode observar na arquitetura, a arquitetura, pelo menos a meu ver, né, no meu gosto, são raras as edificações que contemplam a beleza, o fascínio. São coisas muito áridas, secas, sem contornos, sem formas, né? Sem caixas envidraçadas. E se vê isso na escrita, na qualidade da letra das pessoas, se vê na fala, na dialética, vê-se na música de baixíssima qualidade, a composição, os versos se rimam muito mal, não tem cadência, não tem a questão dos tons, né? De subir e descer, é uma coisa muito ritmizada, como posso dizer, muito uma coisa estável, não há uma ascendência ou descendência, a melodia fica muito estagnada, ela não tem cadência, ela não tem movimento, não tem altos e baixos. E tudo isso afeta a nossa inteligência. Então, afeta as artes, afeta o desenho, afeta a pintura, a escultura. Então, cabe às pessoas que adquiriram essa consciência trabalhar a favor do belo. Se você, Maurício, for um artista ou tiver gosto por arte, dedique-se a observar pinturas de grandes mestres, leia bons livros, ouça boas músicas, leia bons poemas, que a tua percepção vai modificar, a tua mente se expande e você fica mais resguardado diante desse massacre do qual nós estamos submetidos nesses últimos anos. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado. Eu não sei se o som está desativado. Não, estamos ouvindo. Estou ouvindo. Eu sou músico também. Eu sou irmão do Rogério
do desembargador Rogério. Eu sou irmão dele, Perfeito. tá? Nós fomos criados Prazer. dentro de uma estrutura artística, entendeu? Então, eu estou sempre lendo, eu gosto muito da parte artística, no fundo, é o que eu mais amo na minha vida, é isso aí. E foi excelente, parabéns a todos, um tema super instigante, eu acho que a gente poderia, mais para frente, fazer um tema falando também dessa questão, vamos dizer assim, da arte está sendo propositalmente enfeiada, né? Que nós vemos isso, e tudo isso existe uma manipulação, uma engenharia por trás para desestabilizar a estrutura da civilização judaico-cristã. Então, eu acho maravilhoso essa iniciativa de a gente trazer também esse tema que é muito, muito importante para as pessoas. Tá bom? Tá Valeu, ótimo. gente. Ótimo. Eu Obrigado. que Parabéns. agradeço, Maurício. Obrigado. Muito Parabéns, obrigado. Maurício. Valeu. Então, Muito bom, presidente, a Maurício. gente podemos encerrar. Eu quero Pode. agradecer a participação de todos, nosso poeta, agora especialmente do Fajardo, da Tereza, que está lá dando apoio também, e está rindo junto com a gente, e salientar o seguinte, a gente não termina aqui, isso é só uma parte, né, do que a gente pode oferecer. Muitas oportunidades virão, assim como o professor Sérgio Muniz já veio aqui várias vezes ao MB, acredito que o Fajardo também fica convidado para futuramente, né, presidente, poder voltar e falar mais sobre isso, porque isso é um bálsamo para nossas almas, né? A gente relaxa, a gente pega uma leveza no nosso dia, né? Isso. E sabendo mais agora que o senhor tem essa casa à disposição, eu acho que a gente pode fazer até um tour aí, Podemos. entendeu? Emendar uma Pode coisa na fazer. outra depois. Então, presidente, Tá passo a bom. palavra a Vossa Excelência para encerrar e deixar o Fajardo depois das últimas palavras dele. Fajardo, quando vier ao centro do Rio, venha almoçar conosco. Será um prazer. Muito obrigado. E agora, para finalizar, se puder falar como é possível entrar em contato com você, e aí você encerra. Nós podemos encerrar. Pois não. Bem, para entrar em contato comigo, o Instagram é Fajardo_Fine_Arts. Fajardo Fine Arts. Facebook, José Geraldo Fajardo, Fajardo, A.Fajardo. É muito fácil encontrar porque, com essas características, e também, basta olhar, evidentemente, quando põe Fajardo Fine Arts, vai ver que tem a ver com pintura, e é fácil de me encontrar, e os contatos, é bem assim dinâmico, né? Ainda mais hoje em dia com a facilidade das redes sociais. E gostaria muito de agradecer a iniciativa de vocês, do IMMB, do senhor, do desembargador Peterson, do desembargador Rogério, meu amigo, da simpatia do desembargador Antônio Carlos Esteves, que nos abrilhantou também, deixou o ambiente ainda mais encantador com as suas palavras, e dizer que os senhores estão de parabéns por ter tido um espaço para falar da história da arte, ou pelo menos de ter me dado a grande oportunidade, que eu me sinto muito feliz, de poder falar de 3 trabalhos que marcam a história do Brasil, e vindo de uma iniciativa de uma área que não é afeita pela sua realidade, pela sua própria estrutura, a arte, mas que se abre para as artes. Isso é muito bom. Então, eu tenho a dizer parabéns aos senhores por essa iniciativa, que outras possam vir, e fiquei muito feliz em ser convidado e ter a atenção dos senhores. Muito obrigado. Uma boa Fajardo, noite. presidente, só para ter um gancho aqui rapidamente. O senhor falou 3 obras, mas estamos esperando a 4ª, que é da sua autoria. Fim dos tempos, fim do império, o que for lá. Entendeu? Se Deus quiser. Exílio, uma coisa assim, o que for. Sim, Tá bom? Tá Grande ótimo. abraço a todos, então. Boa Boa noite. noite a todos. Presidente, Muito obrigado, noite. Fajardo. Obrigado, obrigado. desembargador Rogério. Um abraço a todos, desembargador Antônio Carlos. Obrigado, Valeu. pessoal do MB. Um abraço a todos e podemos finalizar. Boa noite a todos.